Olá pessoal, boa noite. Bom, essa é a nossa segunda aula de teologia sistemática. E o texto que eu propus lá para a gente dar uma lida foi o texto do Berkoff, né? A primeira parte começa ali na página 10, que é a doutrina de Deus. Muito bem. Por que eu escolhi esse texto, né? Primeiro porque é uma sistemática que a gente não estudou nas outras disciplinas, Teologia Sistemática 1 e Teologia Sistemática 2. Segundo, porque é uma teologia mais convencional, mais conservadora e que está procurando sempre fazer um contraponto, estabelecer um diálogo, eu não diria nem um diálogo, mas estabelecer uma crítica à teologia mais moderna, à teologia mais contemporânea. Então ela está sempre trabalhando nessa crítica e nesse diálogo, porque toda crítica é também um diálogo, né? E é interessante isso porque nos ajuda a conhecermos tanto a teologia que está sendo exposta quanto a teologia que está sendo criticada. Então a gente consegue os dois efeitos e que acaba sendo bastante interessante. O Berkoff, ele começa a sua teologia partindo do princípio de que toda teologia sistemática deve começar a partir de Deus. Por que o Berkoff está elaborando isso, né? Porque ele parte do princípio que para a ciência e a teologia funcionar, ela tem que ter como premissa essencial a existência de Deus. E aí, logo nesse comecinho, ele começa dizendo: as obras de dogmática era uma forma como a teologia sistemática era chamada antes de se chamar teologia sistemática. Então, o que é uma dogmática, né? O que é dogma hoje? Se você for olhar no dicionário, você vai ver que dogmas são os pontos indiscutíveis de qualquer doutrina. A palavra dogma, porém, vem do grego, tem a ver com as dogmatas, com as escolas filosóficas, com as correntes filosóficas que existiam no mundo grego. Então você tinha as dogmatas. O que eram as dogmatas? Eram as correntes de cada filósofo, ou as correntes de cada escola filosófica. Então aquilo era dogmata. E a dogmática era como era chamada a teologia sistemática, né? Então o que é a teologia sistemática? Como eu já falei, é uma organização dos grandes assuntos. Então, até o século XVI, esses assuntos estavam protegidos pelo sistema dogmático, que era o sistema da igreja. Então, a igreja oferecia as elaborações teológicas. Quando eu falo igreja, obviamente falo da igreja cristã, igreja católica, apostólica romana, e eles não poderiam ser discutidos porque tinham essa força de dogma. O termo teologia sistemática é um desdobramento, é um alívio, né? Dá uma leveza ao termo dogmática. Por quê? Porque a dogmática criou-se dentro de um sistema em que era um ponto indiscutível. A teologia sistemática não é indiscutível, ela é discutível, né? Mas o Berkoff, ele começa dizendo assim: a teologia é o conhecimento sistematizado de Deus, de quem, por meio de quem e para quem são todas as coisas, né? Então ele parte do princípio de que não há teologia sistemática se não há crença na existência de Deus, né? Ele mesmo vai dizer mais à frente isso. Ele vai dizer aqui na página 11, para nós, a existência de Deus é a grande pressuposição da teologia. Não há sentido falar-se do conhecimento de Deus se não se admite que Deus existe. Então, para o Berkoff, a premissa básica para que exista uma teologia, né, existe um estudo teológico, ele parte daquela definição de que a teologia é o estudo a respeito de Deus. Então, não há sentido falar do conhecimento de Deus. Ele não parte nem do princípio que eu estudo acerca de Deus, mas eu estudo acerca do conhecimento de Deus, daquilo que Deus permite se revelar ao ser humano, né? Ele não acha que Deus seja o objeto da teologia. Importante, gente, toda ciência tem o seu objeto. O objeto da teologia para o Berkoff não é, né? Muitos
críticos à teologia dele vai dizer, não, ele está partindo do princípio de que o objeto é Deus. O objeto não é Deus, mas o objeto é o conhecimento de Deus. E ele passa a discorrer sobre isso a partir do princípio de que nós só podemos conhecer de Deus daquilo que ele nos revela, através do texto sagrado ou através da sua ação na história da humanidade, na história do mundo. E aí ele logo ali, voltando um pouquinho aqui na página 10 e 11, ele faz uma crítica a uma outra modalidade teológica, tá? Porque vamos lá, se o Berkoff afirma que não há teologia sem Deus, né, que Deus é pressuposição da teologia, ou seja, a premissa para que haja teologia, haja Deus, ele vai criticar o Schleiermacher. O Schleiermacher, né, e aqui na página 10, eu vou ler aqui o que ele diz assim, ó, até o começo do século XIX era quase geral a prática começar o estudo da dogmática com a doutrina de Deus, mas ocorreu uma mudança sob a influência de Schleiermacher, que procurou salvaguardar o caráter científico da teologia com a introdução de um novo método. A consciência religiosa do homem substituiu a palavra de Deus como a fonte da teologia. A fé na Escritura como autorizada, a revelação de Deus foi desacreditada e a compreensão humana, baseada na apreensão emocional racional do homem, veio a ser o padrão do pensamento religioso. A religião gradativamente tomou o lugar de Deus como objeto da teologia. O Berkoff está fazendo uma crítica ao Schleiermacher, porque o Friedrich Schleiermacher, teólogo, ele é considerado, e eu volto a dizer, eu sempre digo isso, e eu quero mais uma vez deixar isso claro, mas ele é considerado aquilo que é chamado de teologia, o pai da teologia liberal, né? Aquilo que chamam de teologia liberal. Eu renego absolutamente esse termo, acho esse termo uma bobagem tremenda, porque ele coloca debaixo do mesmo guarda-chuva teologias que são muito distintas, diversos tipos de teologia, e com isso ele acaba tirando a identidade dessas teologias, como a teologia da esperança, do Moltmann, como a teologia da cultura, do Paul Tillich, né? A teologia da correlacional, do Paul Tillich, como a teologia desmitologizadora do Rudolf Bultmann, que não está nem propondo muito uma sistemática, muito mais uma teologia exegética, bíblica, como a teologia da libertação, que surge na América Latina no século XX. Então, quando se usa o termo teologia liberal, está se colocando debaixo do mesmo guarda-chuva teologias que são muito diferentes. Então, eu detesto o termo teologia liberal. Quando alguém fala, você é um liberal, um teólogo liberal, acho isso uma bobagem. O que tem que se conhecer são os diversos tipos de teologia e trabalhá-las dentro do seu plano de imanência, dentro do seu conceito, dos seus conceitos, do seu horizonte teórico, daquilo que elas estão propondo, das filosofias que elas estão propondo. Então, eu acho muito bobo quando alguém fala em teologia liberal. No entanto, a gente sabe que boa parte dos conservadores, e friso aí que os conservadores que assim o fazem são estúpidos, fazem isso, chamam tudo de teologia liberal e dão ao Schleiermacher essa alcunha de pai da teologia liberal. Mas por quê? O que é que o Berkoff está exatamente criticando aqui no Schleiermacher? Ele está criticando o seguinte, que para o Schleiermacher é possível sim existir uma teologia, ainda que não haja a premissa de que Deus exista. Porque o Schleiermacher ele não está preocupado em construir uma teologia a partir da ideia de que está se estudando Deus, mas que está se estudando como o ser humano enxerga Deus em sua diversidade. Ou seja, o Schleiermacher está partindo do dado de que a religião pressupõe uma divindade e que, estudando-se a religião e os efeitos da religião sobre o ser humano, está estudando a divindade também, ou a ideia que se tem dessa divindade. É mais ou menos o seguinte, vamos lá, deixa eu ver se eu melhoro isso. O Berkoff parte da ideia de que só pode haver teologia se houver Deus. Então, a premissa de que Deus existe é uma premissa essencial para a teologia.
O Schleiermacher não, ele não está preocupado se Deus existe, se não existe, ou se as pessoas acreditam ou não que Deus exista. Ele diz que se existe o conceito de Deus, então existe teologia, porque a teologia vai se debruçar sobre o conceito de Deus. Por exemplo, um historiador ateu, mesmo que ele seja ateu, ele não pode negar que a ideia de Deus existe e que a ideia de Deus está presente em várias culturas e que a ideia de Deus, de certa forma, é um componente da história cultural e que precisa ser estudado dentro do seu campo específico, que é a teologia. Então, o Schleiermacher, o Berkhof faz essa crítica ao Schleiermacher, mas eu acho que é bom a gente entender os dois lados, né? E aí por isso que eu escolhi esse capítulo. Porque esse capítulo, a partir do momento que há uma crítica a uma determinada teologia, a gente pode se debruçar sobre ela também e analisá-la, estudá-la, tá? Eu não estou bem certo, mas se eu não me engano, o Friedrich Schleiermacher, ele viveu ali entre o final do século XVIII até o começo do século XIX. Eu acho que o ano da morte dele foi 1835. Mas isso aí, se você der uma googada, você vai ver sem problema. Não é uma informação vedada, uma informação só para iniciados, não. Por que eu estou dizendo isso? Porque também atribuem muito... Outro dia eu vi um camarada falando que o Schleiermacher ele era marxista. É uma bobagem sem fim, porque o Marx acho que nasceu em 1818, o Schleiermacher morreu em 1835. E o Marx só vai ter relevância, o que ele escreve, na sua idade adulta. E aí não tem como, porque se o Schleiermacher morreu em 1835, ele já estava escrevendo sua teologia, já estava escrevendo seus artigos, seus livros, seus textos, anterior a 1835, ou seja, na infância do Marx, ali, entre 1820, vamos que o Schleiermacher ele tenha escrito em 1820, quer dizer, o Marx tinha 2 anos. Então é uma bobagem, é outra bobagem que vão falar, mas que assim faz parte dessa coisa estúpida de se fazer críticas ao que não se entende, né? E aí o Berkhof ele continua criticando, né, que na teologia do Schleiermacher, a fé não a fé na escritura como autorizada da revelação de Deus, foi desacreditado, que a religião tomou o lugar de Deus como objeto da teologia. Não é isso, porque a religião tem a sua ciência particular, né? O homem deixou de ser ou de reconhecer o conhecimento de Deus como algo que lhe foi dado na Escritura e começou a orgulhar-se de ter a Deus como seu objeto de pesquisa. É outra crítica que não é muito, como é que eu vou dizer, pertinente, muito correta, porque, na verdade, de modo geral, é a teologia mais conservadora que sempre declara Deus como objeto do estudo, né? Você vai nos concílios aí, as pessoas vão perguntar assim, quem é Deus? O que é teologia? Aí a maioria das pessoas responde, teologia é o estudo acerca de Deus. Um ou outro vai dizer assim, teologia é o estudo acerca da revelação de Deus ao homem. Quem responde assim está mais próximo do que o Schleiermacher afirma do que o Berkhof afirma. Porque o Schleiermacher parte realmente desse princípio, que a teologia, e aí vai ser usado muito o termo teontologia, que é o estudo acerca da revelação de Deus e da relação que o ser humano tem com essa revelação ou com essa intuição a respeito de Deus. Então, assim, dá para perceber que os dois estão partindo de premissas corretas e chegando também a algumas conclusões corretas. Mas a crítica aqui, o interessante do texto, é que é feita essa crítica, essa teologia chamada de liberal. Ok? Aí ele vai dizer aqui, olha aqui, segundo parágrafo da página 11, para a gente encerrar esse trecho da crítica, que foi o que me fez escolher o Berkhof, tá? Ele está dizendo aqui, ó, antes, contudo, alguns perceberam a incongruência e partiram por outro caminho. A obra dogmática de Schleiermacher dedica-se ao estudo e análise do sentimento religioso e das doutrinas nele envolvidas.
Sim, é óbvio. E o estudo da teologia sistemática conservadora é igual. Por quê, gente? Porque está muito claro de que a gente não conhece tudo sobre Deus, e está muito claro também que as elaborações feitas a respeito de Deus, e aí eu vou ser um pouquinho é, ousado, talvez seja uma boa palavra, em dizer que até nas escrituras você tem muita descrição do sentimento a respeito de quem é Deus do que a descrição de fato de quem é Deus. E por que eu estou argumentando em torno disso? Porque veja, se você achar que as escrituras, de uma ponta a outra, está revelando exatamente o caráter de Deus, você vai ter um problema muito sério de explicar as contradições que existem, por exemplo, só para citar a contradição mestra entre o Velho e o Novo Testamento. E isso foi um problema para o cristianismo, no seu início, né, nos primeiros 5 séculos, para explicar, porque Deus apresentado no Velho Testamento, que não é um só, e não é só de um jeito que ele é apresentado no Velho Testamento, ele é apresentado de diversas formas no Velho Testamento, por diversas culturas e por diversas tradições diferentes, mas vamos colocar assim, vamos pegar e tentar colocar isso num balaio só. Vamos fingir que só tem um Deus sendo apresentado no Velho Testamento. Não tem. Tem uma série de referências a Deus que são muito diversas. Indica que textos escritos por culturas, por tradições e por pessoas diferentes e com sentimentos diferentes a respeito de Deus. Mas vamos colocar que seja igual. E aí você pega Deus apresentado no Novo Testamento, né? Cuja representação é o próprio Cristo. Então, Cristo é o Deus que veio morrer pela humanidade. Se você pegar só esses dois dados, você vai ver que há uma discrepância aí, mas há uma discrepância enorme. E aí, como é que essa discrepância é explicada, né? Geralmente, tradicionalmente, de forma conservadora, é porque Cristo é a plenitude de Deus e porque Deus precisava se revelar ao homem daquela forma, porque era outra época e tralalá, tralalá, tralalá. Ou seja, parte-se da análise de Deus para entender o texto bíblico e as suas discrepâncias. Quando, na verdade, se intelectualmente honestos formos, nós vamos partir da análise do povo para entender como o povo está enxergando Deus. Vamos lá? Por exemplo, pega o texto de Gênesis, por exemplo, que é uma colcha de retalhos, qualquer um que tenha feito teologia bíblica com o bom professor Ricardo sabe disso. O texto do livro de Gênesis é uma colcha de retalhos, mas você pega o texto de Gênesis e você vai ver só ali 2 narrativas de criação, e essas narrativas de criação têm diferenças muito grandes, uma a partir do 1º capítulo, outra a partir do capítulo 2, porque revelam propósitos diferentes de Deus em relação à criação humana, mas qualquer um que tenha feito teologia bíblica sabe, ou exegese do Velho Testamento, introdução ao Velho Testamento, sabe que ali no Gênesis você tem pelo menos 2 tradições escrevendo e esse texto foi ali juntado, colado. Mas além disso, você tem um Deus que não é onisciente, por exemplo. O Deus que tem que mandar anjo lá conferir como é que está o negócio de Sodoma e Gomorra. É o Deus que é abordado por Abraão e não sabe se tem justo, se não tem justo, né? Ele fica usando ali a partícula passivadora ser o tempo inteiro. Se houver tantos justos, eu não vou destruir a cidade. Então, é um Deus antropomorfizado, é um Deus cujos sentimentos também são muito próximos dos sentimentos humanos, né? É um Deus que se arrepende, porque Deus se arrependeu de criar o homem, né? Quer dizer, ele tem sentimentos ali que são muito parecidos com os sentimentos humanos, né? É um Deus que, vez por outra, ele não é muito ético, né? Abraão tá lá junto com Sara, aí Abraão pode mentir, Abraão mente lá, diz que Sara é irmã dele e tá tudo certo. Então, é um Deus ali que é fruto de um sentimento religioso, de uma visão religiosa dos redatores do texto. Não há dúvida disso. Aí você diz assim, então aquilo ali não é a palavra de Deus? É claro que é a palavra de Deus. Eu não tenho conflito de fé nenhum com essa afirmação, de que o texto ali
revela muito mais. O texto do Velho Testamento e alguns trechos do Novo Testamento também revelam muito mais o sentimento dos redatores a respeito de quem era Deus do que revela o caráter do próprio Deus. O caráter de Deus a gente vai encontrar nas sublinhas, né, do texto, a gente vai encontrar nas entrelinhas. Agora, o que se diz a respeito de Deus, um Deus que manda matar, um Deus que manda enfiar a espada na barriga de grávida, isso lá em Josué, né, quer dizer, um Deus com apego enorme pela questão do templo, né? Um Deus que no Novo Testamento não habita em templos feitos por mãos humanas. Jesus entra no templo e diz que vai mandar derrubar tudo. Que vai mandar derrubar? Diz que tudo vai ser derrubado. E já lá no Velho Testamento, não. Um Deus que ama o templo, um Deus que vira para Salomão e diz assim: eu vou ouvir as orações que forem feitas nesse lugar. Quer dizer, o templo é a morada de Deus, e já no Novo Testamento não é. É um Deus nacionalista, um Deus no Velho Testamento preso à comunidade judaica, no Novo Testamento é um Deus universal. Então, como é que essas discrepâncias de forma honesta podem ser explicadas? A partir disso, que a revelação de Deus é gradativa, que ele vai se revelando gradativamente à humanidade e que os redatores escrevem no texto bíblico a revelação a qual eles tinham acesso. Aquilo que eles compreendiam de Deus é que está no texto bíblico. O Berkhof vai dizer que dessa forma está se relativizando a autoria de Deus no texto bíblico. E não está, o Berkhof está enganado. Tem nada de relativizar a autoria de Deus. Continua sendo a palavra de Deus, continua sendo texto inspirado, continua sendo um texto que vai nos revelar quem é Deus e quem não é Deus, porque tão importante quanto saber quem é Deus é saber quem não é Deus. Então, você pega o texto de Samuel também, né? Acho que é Samuel, que Saul vai lá e consulta o profeta que tinha morrido, meu Deus, estou tentando lembrar, Samuel, não é? É Samuel mesmo, que ele vai lá consultar. Se não for, agora fugiu aqui, eu tô confuso, mas vocês corrijam lá nos comentários, enfim. Mas ele vai lá consultar o profeta e consulta. Dá ruim, né? Não sei o que, mas tá lá, o texto está dizendo que ele conseguiu se consultar com alguém que já tinha morrido. Então, é sim o sentimento religioso expresso ali do povo, é sim a cultura religiosa expressa ali. Então, assim, quando a gente vai estudar teologia e estudar Deus, a gente precisa, prestem atenção nisso, saber o que o texto bíblico revela de Deus e o que o texto bíblico revela do que não é Deus. Senão a gente cai no mesmo problema aí de não conseguir explicar como é que Deus é de um jeito no Velho Testamento e de outro no Novo Testamento, né? Aliás, como é que Deus é de vários jeitos, né? No livro de Jó, ele é patrão de Satanás, né? De Satã, nem é Satanás, tá? É uma figura completamente diferente, uma figura muito ligada ali às mitologias semitas. Então não é o diabo do Novo Testamento também, não é o demônio, não é nada disso, tá? Mas enfim, tá confundindo para vocês? A cabeça de vocês fica confusa com isso? Paciência, porque o objetivo da teologia é expor as contradições para que nós possamos resolver essas contradições na nossa cabeça, de alguma forma, e aí possamos ensinar na nossa igreja o que é certo, o que é errado. Porque senão, gente, a gente cai numa coisa muito perigosa. Quando a gente, por exemplo, se eu vou fazer um estudo sobre o caráter de Deus e consulto o livro de Josué, eu vou dizer que matar é certo, matar é correto, não tem problema nenhum em matar quem não é de Deus. Então eu vou dizer, olha, quem não for crente pode passar a espada. Matar crianças é correto também. Tem um texto, eu acho que é a tomada de Midian. Os caras separam, o povo de Israel, separa as adolescentes e elas não são mortas, né? Para servirem de escravas sexuais. Então vou legitimar um monte de coisa. Então preciso entrar nesse caos do pensamento, do conhecimento, para que eu seja capaz também de oferecer respostas, né? Bom, aí vamos lá. Isso eu estou só na página... Eu estou só na página 11
e 12. Eu não cheguei não entrei nem no restante do texto, mas é um texto muito bom, tá? O Berkhoff não é um mau teólogo. Eu tô aqui fazendo a crítica da crítica que ele faz ao Schleiermacher, que também não é perfeito. É importante a gente saber que nenhuma teologia sistemática é perfeita, tá? Mas ele diz aqui na página 11, né? Não há sentido falar-se conhecimento de Deus se não se admite quem é Deus. E aí ele começa aqui, que é a parte B, que é prova bíblica da existência de Deus. Bom, o que é interessante aqui, né? A prova bíblica da existência de Deus é sempre uma cilada, é sempre uma armadilha. Por quê? Porque você só vai dar autoridade à Bíblia, é isso que é importante. A teologia sistemática ela não é capaz de produzir fé. A fé é dom de Deus, segundo a Bíblia, né? Então, o caminho é o seguinte: se você tem fé, você vai ler a Bíblia e você vai conseguir correlacionar os acontecimentos bíblicos e a revelação de Deus na Bíblia, você vai conseguir correlacionar isso com o caráter de Deus, né? Você vai conhecer quem é Deus, como Deus se revela, quais são os atributos morais que ele divide com o ser humano, quais são os atributos que ele não divide. Então a Bíblia vai nos dar tudo isso. Agora, é preciso, né, que para que você entenda a Bíblia como um discurso de autoridade, é preciso que você primariamente creia em Deus. Porque se você não crê em Deus, primariamente, a Bíblia também não vai te fazer crer em Deus. Porque você vai dizer, isso aí é um livro, foi escrito por homens. E então eu acho bobo essa coisa de vamos provar que Deus existe através da Bíblia. Eu sempre, quando eu estou dando aula de homilética, eu falo assim, olha, é muito difícil você pregar para um ateu a partir do discurso de autoridade bíblica. Porque se o ateu não acredita em Deus, é óbvio que ele não acredita na Bíblia. Então o cara chega para o ateu e fala assim, olha, eu queria te falar que Deus existe. E ele vai falar, não, não existe. Ah, existe sim, vou aqui te mostrar a Bíblia. Olha aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. O cara vai estar, tá, e daí? Que alguém escreveu isso, eu sei. Eu sei que existe o redator desse texto. Agora, e eu sei que o redator achava que Deus existia. Agora, isso é muito diferente de provar que Deus existe. Então, esse caminho aqui, essa prova bíblica, você vê que ele vai usar vários textos. E um deles que ele vai usar é aquele, né? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E que se torna galardoador dos que o buscam. Então, quer dizer, o que o autor do texto dos Hebreus está dizendo? Você só vai se aproximar de algo que você acredita. É quase que um argumento aqui redundante. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe, né? Eu não vou procurar comprar uma passagem para a Argentina se eu não achar que a Argentina existe. Se eu falo, nunca ouvi falar que esse país existe. Eu vou ligar para a companhia aérea e falar, eu queria comprar uma passagem para um país tal. E a pessoa vai falar, mas eu nunca ouvi falar nesse país. Não, mas eu quero ir para lá. Mas ele existe? Não sei. Não. Então você só compra a passagem, ou seja, você só se aproxima de algo que você efetivamente acredita que existe. Então, esse texto, essa ideia de que a Bíblia prova a existência de Deus é uma ideia falha. A Bíblia não prova a existência de Deus. A existência de Deus só pode ser experimentada através da fé. Aí você fala assim, a fé vem pelo... Aí você vai dizer, né, vai fazer o argumento circular. Mas a fé não vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus? Prestem atenção. Quando Paulo diz isso, se eu não me engano, escrevendo aos Romanos, não existia Bíblia. O termo logon theon, né, o logon theos, enfim, não está falando de texto, não está falando de Bíblia, não existia escrituras sagradas. O que existiam eram os escritos judaicos. Quando Paulo diz assim, olha, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é como se ele estivesse falando assim, olha, a fé vem pelo ouvir e ouvir a voz de Deus, ou seja, sentir a voz de Deus, perceber Deus. Então, a fé vem através desse encontro sensorial que nós temos com Deus. Então,
Não é, ele não está falando de Bíblia, tá? Antes que alguém diga, mas então esse argumento é inválido porque o próprio Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Gente, o vídeo está ficando muito longo, eu vou dividir ele em dois e vou mandar esse primeiro para vocês, tá? Amanhã, e o outro eu mando durante a semana, senão vai ficar muito longo, mas eu quero continuar aqui porque eu estou gostando de ler o Berkoff com vocês aqui, tá sendo uma experiência bacana e há muito tempo eu não ficava empolgado com um texto de teologia sistemática, porque é um texto muito bom, é um texto maravilhoso, não é, vou ler só para detonar. Não, eu quero entender aqui o que o Berkoff tá propondo e quero também criticar o que ele está propondo, e quero criticar a crítica dele ao Schleiermacher e quero que a gente vá nessa pegada de ler os textos sem nenhuma reverência aos textos, né? Estou falando dos textos de teologia sistemática, tá, gente? Estou falando para ler a Bíblia de forma irreverente, não. Mas a gente lê procurando realmente compreender e procurando dialogar com os textos. Senão é bobagem, tá? Se for só para ler e ficar, li isso aqui, agora eu sei isso aqui, é isso aqui, encontrei a verdade. Aí não precisa de aula. Vocês leem e pronto. No final do bimestre faz uma provinha. Aliás, esse bimestre eu vou dar prova de múltipla escolha, tá? Então, já defini qual vai ser meu método de avaliação esse bimestre. Prova de múltipla escolha. Então, leiam os textos, porque para responder vai precisar ter lido os textos, tá bom? Tchau, tchau.